Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo aí de vitória, um tempo de nós estarmos buscando ao Senhor, derramando, a nossa fé diante dele, nos derramando como pessoa diante desse Deus que tudo pode e que tudo ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós agora estamos nesse momento com a escola dominical e nós queremos louvar e engrandecer ao Senhor através desse ensino, que o Senhor tem nos dado através da escola dominical. E eu quero te convidar a nós estarmos estudando, buscando ao Senhor. Mas antes eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma, Senhor Deus, os nossos amados irmãos nas tuas mãos, ó Pai. Aqueles que irão aprender, que irão buscar do Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, que seja uma bênção, Senhor Deus, a nossa vida diante do Senhor, que possamos, ó Pai, crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Amém? Glórias a Deus. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição 9, do dia 26 de novembro de 2023. É a igreja e o sustento missionário. O texto áudio diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Verdade prática diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Amém? Glórias a Deus. Vamos à introdução desta aula dominical de hoje. Ou melhor dizendo, vamos ver a leitura bíblica em classe, Leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, do 10 ao 20, que diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso para necessidade, porque aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Sei estar abatido, sei estar também em abundância. Em toda maneira posso todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Versículo 14 diz: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. 15. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partia da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Versículo 17. Não que procurei dádivas, mas procuro o fruto. Que aumente a vossa fé, a vossa conta, Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bom. Que maravilha, Nós podemos ouvir
aí do nosso amado irmão essas bênçãos recebidas. A introdução diz assim: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro e da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses capítulo 4, 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. E temos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajudar, ou melhor dizendo, ajuntar tesouros para a eternidade. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos falar agora da igreja de Filipos e o suprimento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa literatura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado abundância e escassez na vida quando estava a serviço do Sinédrio. Ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, a sua vida financeira não foi mais a mesma vida. É um privilégio de participar do sustento missionário à luz do exemplo da igreja de Filipos. Os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio dos missionários e suas famílias por meio da secretária ou do departamento de missões da igreja. Os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre a relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais, os obreiros em missões. Amém? Glórias a Deus. A esfera de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie a alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja o cumprimento religioso do sustento financeiro, o trabalho financeiro pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar
e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento. Filipenses capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão José Vidal, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? E quero também aqui colocar o segundo texto a respeito de princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro antes de lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo conforme mencionados por Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14, 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão da vida do país para onde o missionário está sendo enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família. Amém? Glórias a Deus. E vamos avante aqui. Antes do envio deles, em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz: tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira como missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como o transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família, que esteja relacionada à instalação dos missionários como a sua família naquele país. Isto respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Na paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Fira, Deus te abençoe. Então, agora nós vamos partir para o segundo tópico aqui, princípios básicos do sustento missionário. Como base nos textos bíblicos de Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, apresentaremos também alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a consciência e a necessidade missionária no campo. O sustento deve ser coletivo nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de um modo eficiente e responsável. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. 3. O apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente do seu ministério. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignorados por causa da falta de um planejamento bem feito. Filipenses capítulo 4, versículo 15. O fato é que o missionário depende da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para preservar no apoio, oração, doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Amém? Glórias a Deus. E o ponto 3, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos e a igreja de Corinto
Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade. Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 19. Por como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais, no conhecimento das coisas de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 7, seus membros demonstraram insensibilidade quando o sustento financeiro de seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção das outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira a favor da obra missionária, tendo consciência de que o nosso dever, contudo, o apóstolo Paulo ensinou que a igreja de Corinto, que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com uma alegria. Esse ato de dar a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, assim investir na obra missionária, é a certeza de que estamos ajudando os tesouros no céu, ajuntando os tesouros no céu. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e os serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus. E Jesus, aleluia, e seus discípulos eram sustentados por essas mulheres. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diferentes no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentamos para a palavra de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus é feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos. A igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento missionário, aleluia, do seu ministério, do apóstolo Paulo. Amém? Glórias a Deus. O auxílio missiológico, sem medo de sangrar para a grande comissão e para o cumprimento do propósito e do Senhor na vida, são necessários grandes sacrifícios. Precisamos do sacrifício daquele que que abrem mão do conforto da família e do sonho americano. Precisamos do sacrifício daqueles que enviarão um cristão para Paquistão, para o Paquistão. Estava andando de táxi em uma Nova York, o que era dirigido por um muçulmano paquistanês. Então perguntou curiosamente: como vai o reino humano? Ótimo, respondeu o taxista. Os americanos têm muito medo de nós. Eles têm muito medo de sangrar.
sem muitos cristãos, nós nos Estados Unidos, que tem medo de sangrar, medo de sacrificar-se e medo de perder o bem-estar em seus mais diversas formas. Só que eu também acredito que há cristãos americanos e cristãos por todo o mundo que não têm medo de sangrar e sacrificar-se por Jesus. Amém? Conclusão. Nossos dízimos e ofertas são maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra, para que essa meta seja alcançada. Deus conta com cada um de nós, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para encontrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas aos missionários, aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Amém? Revisando o conteúdo, o que o texto da nossa literatura bíblica em classe mostra. O texto da nossa literatura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o sustento. O que os membros e os obreiros da igreja local têm à luz da igreja de Filipos, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou departamento de missões da igreja. O que a igreja local deve fazer antes de lançar um projeto missionário? Antes de lançar um projeto missionário, qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer o cálculo dos custos conforme mencionados por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Por exemplo, é necessário estudar os padrões da vida do país para onde o missionário será enviado. Cite pelo menos 2 principais ou princípios básicos a respeito do sustento missionário apresentado na lição. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. O sustento deve ser coletado na igreja e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Que ato nos dá a certeza de que Deus suprirá as nossas necessidades em glória. Contribuir para toda a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Esse ato nos dá a certeza de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estudarmos, ó Pai, a tua escola dominical. Abençoa, Senhor Deus, teus filhos e filhas, ó Pai, aqueles que aprenderam do Senhor, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que possamos ser uma bênção nas tuas mãos hoje e sempre. Todos digam amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam
Amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Pai do Senhor José Vidal, Pai do Senhor, a nossa diaconisa Darcília. Tenha aí um bom domingo na presença do Senhor. Às 19 horas nós estaremos juntos novamente em nome de Jesus. Amém?